Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe muito. Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. Aleluia, são 9 horas e 24 minutos, meu povo. Deus abençoe. Que o Senhor fale muito ao seu coração nessa noite de quarta-feira, dia 28 de fevereiro. E incrivelmente amanhã é dia 29 de fevereiro, né? Então eu até ministrei sobre isso um tempo atrás na Vitória Nossa. Às vezes Deus acrescenta no calendário um dia a mais para garantir uma vitória. Eu vou repetir. Às vezes Deus acrescenta no calendário um dia a mais para te dar a vitória. Então alguém que está aqui, Lemando e Candessai, vai receber uma boa notícia logo amanhã, no dia 29 de fevereiro, para entender que Deus é o Deus que age ainda dentro do tempo, dentro da cronologia. Então você que está entrando logo aqui, essa palavra já é para você. Você já está ciente disso, então? Que Deus ele tem o poder de mover as coisas de lugar e de trabalhar de uma forma tão profunda e poderosa só para mostrar para você que ele é o Deus que nunca perdeu e nunca perde uma batalha. E diante de toda guerra, ele é o Deus que se faz presente no meio do combate, do contra-ataque, o inimigo ali tentando contra você, mas Deus está adiante, né? E não deixa nada te tocar, não deixa nada ferir você, não deixa nada te contra-golpear, não deixa nada ficar retaliado contra a sua vida, porque ele sabe que o processo maligno do adversário é tentar ofuscar você, é diminuir você. Imagina, a pessoa está ali vivendo um processo que Deus determinou para a vida dela, e ela está vivendo um processo onde o adversário tenta com suas articulações lhe atingir severamente, e Deus coloca a mão dele determinando um processo e ele não permite. Você se lembra de Jó? Jó passou por muitas lutas, né? Por muitas batalhas, mas tudo que ele fez ali, o inimigo na vida de Jó, foi porque Deus permitiu assim fazer. Então o inimigo ele não pode agir na vontade dele, no impulso geral de querer destruir, de querer confrontar, acabar. Não tenha medo, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Existem pessoas que estão realmente sendo provadas por Deus, não é outra coisa, é uma prova característica dada literalmente em Deus, para que essa pessoa viva o sobrenatural. Se você não passar por esse processo de prova, de realmente entender que é necessário enfrentar isso, o adversário vai ludibriar, vai estancar sua fé, vai te diminuir, vai tentar mostrar uma coisa contrária, vai persuadir com setas inflamadas, malignas na sua mentalidade, e você vai acabar se sentindo uma pessoa abatida. Eu vou desistindo aqui, vai esmorecendo ali. Não seja fogo de palha, não seja fogo de palha com aquilo que vem do alto e aquilo que você determina em oração diante de Deus. Não seja fogo de palha, que quando fala algo para Deus, volta ali atrás porque o emocional está abalado, porque as coisas não estão contribuindo, nada está fluindo, e aí você pega e acaba se esmorecendo, acaba deixando algumas coisas de lado, vai regredindo, e Deus manda eu dizer logo aqui de entrada nessa transmissão ao vivo: eu quero ver o seu empenho, eu quero que você continue clamando a mim, eu quero que você continue se posicionando, porque esse posicionamento que você faz, esse posicionamento que é gerado dentro de você, move o sobrenatural diante da sua vida. Existem pessoas que estão aqui nessa live e vão viver algo tão lindo na vida financeira, na vida profissional. Nesse ano, nesse semestre agora. E todas essas coisas estão interligadas a um processo de obediência. É sacrifício mútuo, sim, é necessário. É preciso, sim. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: Gustavo, parece que para você tudo é mais fácil. Eu disse negativo, pelo contrário, muitas coisas se tornam até mais difíceis, porque ao qualquer que muito lhe é dado, muito é cobrado. Então eu sei aonde o calo aperta, eu sei o que eu tenho que enfrentar e passar, principalmente agora sendo pastor. Então existem processos na minha vida que estão interligados com a minha obediência em Deus. Existem processos na minha vida que estão ligados diretamente ao que Deus fará na minha vida acerca daquilo que eu já determinei, me posicionei e não permito e não vou deixar
bandocou, bendebriace, bangandaia, que o adversário predomine e intensifique o contrário. Por quê? Porque dentro de mim há uma estabilidade. E quando você tem uma estabilidade dentro de você, você não vai ser fogo de palha. Você não vai começar a fazer algo para Deus e desistir. Não vai deixar nada pela metade, principalmente sabendo que Deus, ele conhecendo o teu coração, ele mesmo colocaria esses desafios mentais, esses desafios emocionais, para que você realmente cresça na graça. Ninguém vai crescer na graça, na sabedoria e no sobrenatural, porque está vivendo um processo, está vivendo uma luta e uma batalha, e Deus tem que sempre ali entrar com subterfúgio, com autoajuda, fazendo algo pela pessoa, para a pessoa não se desviar, para a pessoa não sair da igreja. Não, Deus tem que fazer porque eu estou com o pé para sair. Deus tem que fazer alguma coisa porque senão eu vou sair, eu vou desistir. E Deus está lá em cima, conhecendo todo o processo. Ele examina mente, esquadrinha mentes e corações. E aí ele sabe que o que essa pessoa está precisando é realmente essa sacudida, para ela não emocionalizar o que é espiritual, para ela não emocionalizar o que ela tem que enfrentar dentro da consciência dela, na margem dela, do que acontece entre quatro paredes e na realidade dela. Então, desculpa te falar, mas às vezes Deus permite sim uma prova para você ser aprovada, permite sim uma dificuldade para ser superada, permite sim uma tristeza para ser estancada, para a alegria chegar, mas todos esses processos estão interligados ao quanto você consegue ser estável para Deus, o quanto você consegue gerar em Deus uma estabilidade espiritual. Pessoas que são ligadas a esse fogo de palha que eu estou falando aqui como exemplo, são pessoas que costumamente elas perdem muito com Deus, porque elas ora estão cheias de fé, ora estão desanimadas, elas passam por uma decadência emocional e elas começam a complexionar isso para a vida delas. Elas começam a dizer: Deus, eu estou assim porque meu casamento não vai para frente, a minha vida financeira não vai para frente, o meu emocional não vai para frente, é a minha família, é aquilo. E Deus está lá em cima dizendo: você precisa aprender a separar as coisas. Porque se você não aprender a separar o espiritual do emocional, o espiritual do financeiro, tudo vai vir como um avalanche para cima de você, e a primeira coisa que vai ser afetada é a tua fé. A primeira coisa que vai ser afetada gravemente é a tua vida espiritual. Não, Gustavo, mas isso está acontecendo assim. O delinear, a visão desenhada pelo adversário contra você é essa visão. É a visão de contrapor, sabe? É a visão de confronto. E ele vai literalmente aonde a ferida machuca, aonde o calo dói, aonde você passa pela mesma circunstância. O inimigo não vai trabalhar com a sua fortaleza, ele vai tentar trabalhar com a sua fraqueza. Ele vai tentar mostrar o que é a situação, a momentaneidade, o momento e a dor estão ocasionando, frustrando, doendo aí no teu coração. Mas, Gustavo, você está falando coisas que você está vendo por fora. Você não sabe o que é a minha vida, você não sabe o que é a minha rotina. Realmente eu não sei, não. Eu não sei o que você passa entre quatro paredes, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei de uma coisa, que Deus jamais, a própria palavra diz, ele jamais coloca uma provação e uma luta que vai além das tuas forças. Aqui não é a ministração, tá? Eu não estou na ministração ainda, mas o Espírito de vida, desde quando eu entrei na live agora, me impulsiona a dizer para alguém que está aqui, não permita que nada tire, nada roube de você a sua fortaleza e a sua estabilidade com Deus. Tem pessoas que nem estáveis ainda com Deus estão. Tem pessoas que ainda não estão estáveis com Deus, ainda não estão vivendo um processo de estabilidade. E são essas pessoas que mais precisam ter cuidado nisso. Porque quando o inimigo ciranda, causando desinformação, tentando diminuir, ludibriar os processos que esta pessoa pode estar vivendo agora em vida, a primeira coisa que o inimigo vai colocar é canseira e enfado. A pessoa já não consegue ser o que ela estava sendo, ela já não consegue pensar do jeito que ela estava pensando. Tudo na vida dela e todo o processo está interligado a algo muito maior que você precisa agora, mesmo que doa, mesmo que machuque. Olha, eu vou falar uma coisa, eu aqui, pastor Gustavo, vou falar uma coisa para você. Eu mais cresci na minha dor.
Eu não cresci quando as portas se abriram, quando uma coisa e outra aconteceu, quando Deus me trouxe uma alegria. Eu cresci mais na minha dor. Eu ganhei racionalidade e maturidade espiritual no meio das portas fechadas, no meio do processo difícil. Foi aí que eu mais me coloquei, me derramei diante de Deus. E quanto mais você se derrama diante de Deus, não importa o prejuízo que você está tendo. Mas, Gustavo, meu prejuízo é enorme, meu prejuízo é emocional, é financeiro, é sentimental. Deus sabe que isso está me atacando, está afetando a minha vida espiritual. Eu, por muitas vezes, fiz essa pergunta para Deus. Olha só, eu, por muitas vezes, me fiz essa pergunta para Deus. Eu falava assim, Senhor, se o Senhor não agir nisso aqui, isso vai afetar a minha vida espiritual. Senhor, isso está afetando a minha vida espiritual. E sabe qual foi a resposta do Espírito para mim? Você está permitindo que isso afete a sua vida comigo. Foi assim tão direto que na primeira vez assim que eu escutei, que impulsionou fortemente dentro de mim, foi assim que eu escutei. Foi literalmente assim, você que está permitindo que isso afete o teu relacionamento comigo. Isso ali era o Espírito de vida, o Espírito Santo falando. Então você está querendo dizer o quê? Que eu consigo a trancos e barrancos, passando por essa masmorra, por esse cativeiro, ainda sorrir? Não é que você vai ser fingida ou fingido. Mas a Bíblia mesmo nos fala, e eu trouxe uma mensagem muito curtinha para o seu coração nos stories ontem, aonde lá em Lamentações fala, quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Então, em momentos de muita guerra e de luta, e quando o fogo estava ali quase se apagando, a chama não estava acesa, estava quase apagando ali, e vários processos tentando denominar sobre mim um fracasso, uma fragilidade, denotar que eu não era aquilo que eu orava em oração, que eu estava clamando em oração. Aí eu me lembrava dos flashes, das imagens, das retrospectivas que o Senhor me permitiu gerar, e a confiança voltava, e voltava com muita força. E quando não tinha confiança, eu me abrigava na palavra dele. E como sempre é verdade, eu te digo uma coisa, você pode não ter apoio da família, apoio sentimental, entre outras esferas, entre outros âmbitos da vida, mas você tem a Deus. E Deus, quando fez uma promessa para ti tão linda e tão absurda aos olhos de muitos, ele sabia, que o inimigo se levantaria e toda essa circunstância se voltaria, tentaria se opor, a voz e a palavra de Deus a teu respeito. Mas nessa noite, o Espírito de vida, que trabalha profundamente e conhece a intensificação, ele conhece as intenções do teu coração, ele sabe quem você é desde o ventre da mãe, ele sabe o que você tem passado entre quatro paredes, ele conhece o sentido real, a mirabulação do inferno, a visão ali, o encantamento da serpente tentando contra você no âmbito espiritual. O inimigo, pode até tentar, mas uma coisa ele não vai conseguir, e eu já declaro em nome de Jesus, você não vai cair, não vai tropeçar, não vai fraquejar, não vai voltar atrás, você vai continuar firme, as promessas vão se cumprir, você vai ver algo grande acontecer. Esse é o seu ano, é o ano da sua conquista, é o ano do seu milagre, da providência de Deus, do mover das águas dele, e tudo que acontecerá na mando cobre a sé, é para alegrar o coração, para fortalecer até os ossos, mas não vai permitir o Senhor que você viva uma visão de passado, uma história atropelada, avassaladora pelo vento, pelas circunstâncias. Não, você vai viver o que Deus já designou para este ano, e nada e nem ninguém, nada ofuscará e trará o sentimento de que não vai acontecer. Não acredite nisso. Não pense que vai ser mais um ano repetido. Não duvide da promessa que foi feita. Mas Gustavo, eu estava esperando, a promessa era para o ano passado, era para 2021, 2022. Gustavo, eu fico com ponto de dúvida. Eu tô que nem Tomé, para ver, para crer. Aí Deus vai converter mais ainda, vai potencializar o processo dele, porque a era de Tomé já passou. Agora você precisa radicalizar o seu conceito de fé, para você viver os sinais, para você viver além dos sinais, literalmente as maravilhas e o sobrenatural de Deus. Então eu profetizo em nome de Jesus que todo ânimo dobre e todo espírito maligno que tenta, contra a sua certeza e as suas convicções espirituais caiam por terra. Nele não há sombra de variação, e ele vai fazer o que for preciso
para mostrar que é Deus com você. Amém? Enquanto eu vou cantar uma canção rápida, eu quero que você compartilhe essa live com o maior número de pessoas. Enquanto eu vou cantar, eu quero que você compartilhe e me avisa, tá? Me avisa que compartilhou. Tá certo? Deixa eu botar aqui de novo. Aleluia. Você vai me avisar que compartilhou. Você pode agora mesmo já compartilhar com o maior número de pessoas que você puder essa transmissão ao vivo. Compartilha aí e me avisa. Aleluia. Deus vai falar muito ao seu coração. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu. Escuta isso, mas tua mão contudo escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Elevaçai, digo a minha alma, espera em Deus, escuta, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quem sabe você está dizendo: Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Quem sabe você está perguntando: Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Quem sabe dentro de ti tua alma se abateu, porém a sua mão contudo te escondeu na sua presença, ó Deus. Quando chorar, você tem que se lembrar que até aqui a mão dele te sustentou. Diga a sua alma, espera em Deus, pois ainda o louvarás. Ter a mão de soia, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. O Senhor me diz para eu falar para uma mulher que está aqui: em até 3 dias, filha, não passará de 3 dias. O Senhor manda eu dizer para uma mulher que está aqui: não passará de 3 dias. Eu irei alegrar o seu coração e mover o meu sobrenatural em tua vida. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Gente, o Senhor já me deu uma ministração linda e eu quero ministrar aqui. Deixa eu baixar aqui o som no iPad. Pronto, para ficar melhor. Continua divulgando, tá?
Olha só o que o Senhor me entregou. Deus é muito lindo. Nossa. Entender o processo de Deus na sua vida te interliga para algo extraordinário, você sabia? Entender o processo que Deus determina para você não diminui a causa. E nem os fatores precisam ser desprezados. Existem certas questões que estão dentro de você. E você está vivendo aí, quem sabe, a míngua, com medo. Diante de uma catástrofe. Diante de um pensamento completamente desigual. E Deus está dizendo para você aqui, não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou com você. E o meu potencial de glória se manifestará sobre ti. A minha força, se intensificará no seu dia, se intensificará na sua rotina. E eu mostrarei que eu estou contigo todos os dias, movendo o sobrenatural, e fazendo muito além, porque não deixarei. Eu vou dizer num linguajar muito natural para você entender. Existem coisas que Deus não vai deixar passar batido. Deus está vendo o que está acontecendo, tanto nos bastidores quanto no mundo físico, ali onde todo mundo olha, onde visivelmente todo mundo sabe. Existe uma história triste que vai terminar em uma história de felicidade. Existe um processo bloqueado, uma história barrada, que ela se dará por continuidade. Sabe quem tem o poder de dar continuidade na história? Só Deus. Sabe quem tem o poder de mover o extraordinário e fazer muito além? Só Deus. Sabe quem tem o poder de entrar no meio dessa circunstância ruim, contrária a você, e mover, a mão, para mostrar que o teu coração ficará tranquilo. E que os pensamentos, os desígnios, as formas, as múltiplas maneiras. Existem pessoas agora aqui nessa transmissão que pensam tão grande, estão imaginando algo tão grande, estão muito além dos artifícios. Eu sei que um plano, um sonho, um propósito em prática, ele é completamente diferente do que a gente desenha, do que a gente imagina na cabeça. Mas sempre Deus tem o momento preparado para o milagre. Eu nunca, jamais, em toda a história bíblica, vi Deus ofuscar a mentalidade, o pensamento de alguém que Ele posicionou lá no mais profundo do interno para essa pessoa adquirir o sonho, adquirir o plano, o pensamento e potencialmente Ele dará o crescimento, dará a estrutura, dará o amparo, o material, a construção, o material da construção desse projeto, desse sonho. Deus manda eu dizer para você, até então parece algo tão pequeno. E você está tentando, minha filha. O Senhor me mostra que é uma mulher. Como você está tentando, filha. Eu sei que você não está vendo resultados ainda. Parece tudo tão minúsculo. Mas eu, o Senhor, moverei o cenário para te mostrar com tranquilidade que não foi você que expressamente decidiu e escolheu isso. Eu vou potencializar o meu poder diante dos poucos recursos, diante do que agora você não tem, das circunstâncias que camuflam, que abatem, que tentam persuadir para o desânimo o seu coração. Então o Senhor manda eu dizer, ei, por mais que não tenha apoio de outras pessoas, por mais que todo mundo entenda que isso é só um escape, olha o que Deus está dizendo. As pessoas ao teu redor entendem que é só um escapezinho financeiro que tu está fazendo. Elas não entendem nem como um trabalho, assim, sabe, uma coisa grande. É como se fosse apenas um escape, apenas isso, para você ganhar um dinheirinho. Só que o Senhor manda eu te dizer, estão menosprezando o que eu coloquei no teu coração. Estão diminuindo o plano que eu te dei. Mas diz o Senhor, não tenha medo. E não escute o que é negativo. Não é um bico. Você não está fazendo um bicozinho para ganhar dinheiro e ajudar. Não é. Tentam diminuir. Estão tentando diminuir algo que Deus colocou no seu coração e você já chorou por isso. Eu estou até com vontade de chorar,
Porque o sentimento que o Espírito coloca dentro de mim é que você orou, tem orado tanto, mas tá tão difícil, mas a visão se cumprirá. A visão se cumprirá. E diz o Senhor, deixa. Quem quiser falar, menosprezar, diminuir. O contexto desse teu projeto e desse teu plano, diz o Senhor, está intensificado em lágrimas. Isso é muito forte. Olha, eu estou todo arrepiado. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu ainda nem tenho na palavra, mas eu vou dizer isso. O contexto desse plano e desse sonho da Labacanda Sebra está intensificado em lágrimas. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém viu as lágrimas, ninguém viu o choro. Não é só isso que você sabe fazer, é porque você vai crescer através disso. Eu estou todo arrepiado, mas vou continuar dizendo, não é só isso que você sabe fazer, é porque Deus vai fazer você crescer diante dessa terra que parece seca. Não é porque você não tem potencial para outras coisas, não é isso. É porque já está interligado o processo e a amplitude do que Ele fará. Mas Gustavo, então quer dizer que eu vou ficar só com isso? Não, outras portas se abrirão. Mas o Senhor mostrará que a porta que foi tão afetada, o desânimo que foi tão abatido, e a guerra que veio tanto contra você, e a persuasão enorme, de descrédito total. É muito chato isso. Como é que você vai conseguir alçar voos maiores se há uma linha de descrédito perto de você, ao redor de você, aonde pessoas e circunstâncias ligam você a um anonimato? Como você vai sair de uma linha aonde você não criou, não gerou, mas é distorcida? E na verdade é o que as pessoas pensam, analisam sobre você. Só que, como eu sempre digo, Deus escreve certo por linhas certas. O mundo é que distorce as coisas, entorta uma coisa aqui e outra ali. Eu só sei de uma coisa: o caminho é santo, é perfeito. Você não está em veredas tortas. Todo o processo do teu caminho tem sido endireitado pela mão de Deus. E a própria palavra nos diz isso em Isaías. Eu estou todo arrepiado para te falar isso. Ele falou a intermédio de Isaías: eu irei adiante de ti e endireitarei todos os caminhos que estão tortos. Despedaçarei os ferrolhos de bronze, as correntes de ferro. Eu mostrarei que eu estou diante dos teus sonhos, da tua vida, que eu sou poderoso no meio da sua batalha, da sua guerra, que você não sonhou sozinha, sozinho, que eu estou com você, que eu permaneço com você. Isso é uma dádiva de Deus. Isso não traz, não pode, não ofusca, não há preenchimento nenhum, a não ser do próprio Espírito, sobre o coração de alguém que caminha pela fé. Alguém que poderia, porém, em razões, ter saltado fora. Vou pular fora porque não tem resultado não, Gustavo. Eu estou tentando faz tempo. Eu vou pular fora porque isso aqui, é só tentativa. Eu não vou mais conseguir. Gustavo, eu vou tentar outra coisa porque, sinceramente, não dá para mim não. Aí o Senhor interliga tudo. A pessoa muda até de direção, mas quando se vê, ela já está ali no mesmo lugar, na mesma impulsão. Porque Deus vai cumprir o que foi determinado. Ele vai honrar onde você foi afetado. Ele mostrará, que Ele é poderoso diante da sua vida. E o anonimato faz parte. Eu sempre emprego muito esse contexto do anonimato e algumas pessoas podem não entender, mas eu quero empregar sobre o anonimato interligado a isso, interligado ao processo de Deus na vida de alguém que precisa, de forma muito analítica, olhar para tudo e se posicionar. Não é eventualmente se posicionar. Uma pessoa que se posiciona em Deus por uma eventualidade, por uma catástrofe, por um problema, por um incidente, é uma pessoa que está ali olhando para os parâmetros. Ela está auto se determinando viver em Deus e para Deus, porque ela sabe de muita coisa errada que na vida dela deu. Então ela, no pior dos piores, ela não tem para onde ir, ela vai para Deus. Não, eu não estou falando de alguém que escolhe a Deus por uma escolha.
Escolhe a Deus porque sabe que não há outra escolha. Vive para Deus porque sabe que é dependente do seu espírito. Vive para Deus porque não vai viver sujeito à vontade, à carne, aos prazeres, ao cotidiano, ao que é contrário. Essa pessoa está derramada diante do altar do Senhor. E ela entende que os seus processos e suas vidas e a sua vida está interligada, mesmo que ela viva o maior confronto do anonimato, mesmo que ela viva um processo de desaparecer, ninguém nem perguntar por ela, ninguém nem se importar com ela, ninguém nem querer saber o que está acontecendo com ela. Mas Deus vai mostrar que é Deus e que Ele está com a razão ao teu respeito. Não é você que tem a razão, é Ele que tem a razão sobre o que fala sobre você. Eu vou repetir isso. Tem alguém aqui que a família... Eu vou falar porque o Senhor está mandando. Tem alguém aqui que a família age de uma forma diferente com você. Na verdade, eu acho que essas pessoas pensam que você ganha muito dinheiro, né? Que você tem muito dinheiro. Porque, tipo assim, parece que só vem ou só fala com você dentro desse conceito. Só que aí, quando você começa a dizer uns nãos, e como você conseguiu alguma coisa em Deus, mas você sabe que ainda é muito pouco tudo isso, criou uma inimizade familiar. É alguém que está aqui. E aí, existem duas coisas muito claras nesse contexto familiar. Nesse contexto familiar, eu vou falar para você entender. Ou a pessoa se aproxima de você porque você tem, olha bem, ou a pessoa se afasta de você porque você não tem. E também, pela mesma razão, ela pode se afastar de você quando você não faz o que ela está pedindo. E você vive um problema, né? Você vive uma situação bem complicada. A sua família é muito indiferente com você, pelo que eles acham que você deveria fazer. Mas você não está fazendo, não porque você não pode. Mas sabe o que é o pior para você? O Senhor mandou falar dessa forma. É porque você ainda passa pelos seus BOs da vida. Você passa por cada situação e eles nem sabem disso. Mas na primeira oportunidade, eles querem que você faça, porque acha que você tem, que você pode. Deus manda te dizer: ei, calma que eu vou de quebra-branda saia trabalhar diante disso. Eu sei que o teu emocional é afetado quando debleque na sebra de tempos em tempos, ou é lembrado, ou uma circunstância a outra interliga isso. E você percebe a indiferença de quem você queria ter por perto. Você percebe a indiferença de quem você queria que estivesse por perto. Mas, como eu sou Deus, e sei o tanto que tu sofreu, eu sei a indiferença que você tinha quando você estava na casa de dos seus pais, da sua mãe. Eu sei. Então existem ventos que eu permiti soprar. Não para te levar para longe, não para mostrar algo diferente, indiferente da sua parte, mas para preservar algo que eu preciso fazer em ti. Então foi necessário o vento soprar. Muitas coisas serem mudadas ao teu redor, para que nada impedisse e nada venha impedir a bênção que eu vou te entregar neste tempo. Então Deus manda te dizer algo tão interpessoal, enquanto você está aí na imaginação ou inimigo, né, tentando a todo tempo entristecer, porque faz tudo, é uma manobra maligna do inferno contra a sua vida. Só que o potencial de Deus é mais claro e evidente. Então, por favor, respira fundo. Respira fundo com o que tu escuta, com o que tu lê, com o que chega aos teus ouvidos. Deus manda te dizer isso para que você não permita que o adversário crie retaliações e processos contra a sua vida. E diz o Senhor: eu mostrarei que eu sou Deus, que estou trabalhando diante da tua casa, diante da tua vida. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para a ministração. Por favor, muita atenção. Eu ainda tenho aqui um tempinho bom e eu vou entrar agora na ministração que o Senhor me entregou, que se encontra em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. É muito forte que o Senhor me deu. E é muito conhecida também a passagem, mas a profundeza dela
Minha gente, olha isso. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. O versículo 46 de Marcos retrata o que Marcos viu. E a Bíblia fala que Marcos viu que ali tinha um mendigo, que ele ficava sentado à beira do caminho. Isso quer dizer que ele estava em uma passagem onde era necessário muita gente transitar. Costumamente ele ficava lá porque era um ponto estratégico. Ele com certeza pediu para alguém ajudar ele, para que ele ficasse em um ponto onde muita gente transitava. Era preciso. Então esse cego, mesmo sendo cego, ele literalmente pediu, para que algumas pessoas lhe ajudassem em estratégias, para que ele pudesse arrecadar meios e fundos para a sua vida. Na verdade, ele tinha sido separado da família, ele ficava a mendigar, dava para perceber claramente que ele tinha família sim, mas pela situação que ele estava, muita gente naquela época ridicularizava um deficiente físico. Seja qual fosse a deficiência, era visto como maldito, era visto como uma maldição. Então ele ter nascido cego ou estar cego já era uma maldição naquela época. Então as pessoas não queriam estar perto. Por muitas vezes eles eram exilados das suas famílias. Eles saíam das suas casas. Não estou dizendo que era um parecer direto do pai dele e da mãe dele. Mas até então dá para perceber claramente que ele era conhecido. Os evangelhos falam de Bartimeu. E ele sentava-se à beira do caminho. Muita gente em volta conhecia a história triste daquele homem. E ele era acompanhado por uma história absurda também, que nos dá direito a uma conjectura. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode ter uma ideia de que ele saiu da casa dele, ou porque o pai, ou a mãe, ou familiares queriam ele longe. Porque era visto como maldito, tinha uma deficiência, não podia estar no nosso meio, vai para lá. E ele virou mendigo, ele virou pedinte, Ele literalmente ficava à beira do caminho, que com certeza interligava vilarejos e a cidade ou o centro principal daquele lugar, ao ponto dele ficar ali mendigando, pedindo para comer, para conseguir comer alguma coisa. É como se ele não tivesse casa, não tivesse mais família, e ele vivia só, moribundo, triste, fedido, sem amigos, sem ninguém, e ele estava à beira do caminho pedindo esmolas. Então, o que eu abro aqui agora não é para a aparência, ou o que literalmente Bartimeu não conseguia enxergar. Expressamente o que eu abro agora aqui, entre parênteses aqui, interligando para o âmbito espiritual, sentimental, financeiro, é a nossa própria vida. É aquilo que o adversário, de forma sagaz, tenta fazer com que você engula a seco. É o que eu acabei de falar sobre família. Dissensões familiares, posições familiares, uma coisa e outra que interliga você como uma ovelha negra, ou num passado infeliz, ou que te circunstancia, literalmente deixa você circunstanciado a sair de perto, a ser o indiferente da casa entre todos, a pessoa rejeitada, o rejeitado, ou alguém que tem muita história triste ou um drama pessoal para contar, quando estava na casa da mãe e do pai, quando vivia numa casa desorganizada, aonde a mãe, aonde a mãe bebia muito, aonde a mãe não entendia, aonde não tinha abraço, não tinha afeto, não tinha consideração. Você, eu estou falando com alguém, decidiu fazer uma faculdade, decidiu ter as tuas coisas para tu não ter o mesmo posicionamento e o mesmo destino da tua mãe. Você sabe até hoje como ela vive, e o que tem acontecido, é uma mesma história, o mesmo parecer, numa mesma casa, numa mesma circunstância de guerra, mas Deus te tirou de lá, não para que você ficasse distante de todos, mas é porque se você ficasse no meio daquela circunstância, apodreceria os teus sonhos, apodreceria a tua visão, apodreceria um cenário. Então foi necessário, mesmo diante do drama pessoal, mesmo diante de circunstâncias que você passou, foi necessário Deus fazer isso. E doeu muito, machucou. Porque quando você se vê dentro de
de um corte, né, de um cordão umbilical, de uma dependência emocional, de um cordão umbilical emocional, você já não tem para onde recorrer. As coisas ficam completamente contrárias a alguém que vai ter que aprender a viver. Sabia que tem gente que aprende a viver depois dos 30, 40, 50 anos? Tem. Porque sempre teve uma dependência, um emocional interligado à família, interligado a fulano, a cicrano, a beltrano, a um relacionamento. Aí Deus permite a ruptura. Permite que essa pessoa literalmente quebre vínculos, quebre alianças, para ela se sustentar em Deus e para ela viver um processo em Deus, para nunca mais na sua história ou na sua vida ela estar interligada com os dissabores, com a infelicidade e com as negatividades de uma família. É isso mesmo. Acontece. Ah, mas Gustavo, você está querendo dizer que a culpa então é da família, dos familiares? De jeito nenhum, porque cada um é protagonista da sua própria história. Existem pessoas que podem entender isso claramente, ou elas vão culpar o Deus e o mundo. Elas vão dizer que a culpa é de fulano, de cicrano, que foi isso e aquilo, mas tem gente que consegue entender que essa pessoa, ela ou ele, você que está aqui, é reconstrutor da sua história. E uma pessoa que reconstrói a sua história, ela vai entender que o casamento, a aliança, a família, o emprego, tudo que se acabou ou ficou pela metade, faz parte de um parecer de reconstrução, aonde ela vai viver em Deus e aonde tudo que está interligado em Deus não deixará ela num campo vacilante de dor, de tristeza. Ela não viverá e não ficará à beira do caminho. Mas não busca essa segurança e nem busca essa complexidade de autoconfiança em alguém que já conhece a sua história, porque literalmente vão jogar um balde de água fria em você. Não busque que as pessoas trabalhem em cima do seu potencial enquanto ela viu anos de desgastes ou de repetições na sua vida. Existem pessoas, famílias e até amigos que não vão compreender o processo que Deus te colocou e serão as primeiras pessoas a dizer: cai fora, desiste disso, não é para você. Você está orando, você está clamando, está pedindo algo que não vai acontecer, mas Deus lá de cima só está olhando para você e querendo ver a sua persistência, porque Ele sabe os caminhos remotos, embaraçosos, confrontosos que você viveu até o dia de hoje. Ele sabe os caminhos e os atalhos que na verdade não foram atalhos, na verdade foi um caminho mais largo e pesado, complicado que você pegou. Você tentou acertar, mas acabou errando mais ainda. Você tentou endireitar as coisas, mas deixou mais tortas ainda. E Deus, sabendo de tudo isso, Ele me colocou aqui nessa transmissão ao vivo para te dizer: você não está conseguindo. Quem sabe você não está alcançando. Muita coisa está embaraçosa, muita coisa está contrária, mas o meu posicionamento na sua vida vai ser maior do que os seus erros. Vai ser maior do que de quem não acredita, do que está contrário. Vai ser maior do que Deblebecândia, a afronta maligna, incansável do teu inimigo. Porque diz o Senhor: quando eu me posiciono em teu favor, tudo pode estar contrário e ninguém mais acreditar e todo mundo duvidar, todo mundo ali articulando alguma coisa contra. No princípio geral ou básico, que você se cale, que você pare de falar, que você se silencie. É assim que o inimigo tenta perpetuar algo sobre você. Ele sabe que se você continuar orando, ele sabe que se você continuar pedindo e clamando, a sua oração ela é válida. Uma oração conjunta com aquilo que é preciso. Uma visão interligada com a oração do passado, tão presente ali, tão pertinho quanto um passado distante. Tem gente que pensa, ou pode até pensar, em um momento de dor e de lágrimas, que a oração ficou esquecida, que as palavras ficaram perdidas, que as lágrimas foram secadas e acabou. Mas o processo que você viveu até aqui, a história triste que você enfrentou desde a sua meninice, desde a casa dos seus pais, desde quando você estava lá, diz o Senhor: eu não esqueci. Eu não afastei os meus olhos de ti. Eu não menosprezei o que te aconteceu. Eu estou movendo o cenário para confrontar o seu medo, confrontar suas incertezas e mostrar que eu sou Deus, que ainda permaneço em você, por você.
através de você, eu moverei o que for preciso para honrar o meu nome na tua vida. Existe um fator muito certo para quem vive no anonimato. Chega um momento na sua vida que é muito característico isso. Deus potencializa a glória dele e o nome dele é glorificado na sua vida. Existe uma pessoa, existem circunstâncias de Blobecada saia que poderiam te interligar a um passado obscuro, a um sistema brusco, aonde o inimigo negativou ou potencializou, despotencializou o que você é ou o que você pode ser ainda. Tem família, tem familiares que nem acreditam. Existem pessoas em sua volta que nem conseguem entender. Mas Deus manda eu te dizer, eu colocarei o meu nome em destaque na sua vida. E eu farei de quebrar da cebra com que o meu nome seja honrado. Porque as lágrimas que foram derramadas e o processo que você passou até agora interligam você para viver o inimaginável que está gerado no meu coração e se potencializará e estará diante de ti para mostrar que coisas maiores eu posso fazer mesmo diante desse vento contrário, desse sistema obsoleto, dessa visão tão precária e diminuída, assistida no mundo físico. A sua vida não vai requerer de mais esforços competitivos no financeiro, aonde você vai ter que se endividar para conseguir ser alguém? Não. Aonde você vai ter que correr atrás de alguém para ter alguém para sua vida? Não. Aonde você vai ter que fazer uma... Não. Chegou o parecer de Deus. Chegou a Sebra, um parecer lógico de Deus. E sabe o que ele manda eu te dizer? A única coisa que você tem que fazer é continuar clamando a mim, me pedindo misericórdia e graça. E eu estou escutando o teu clamor. Eu estou escutando o teu clamor. E a Bíblia fala que aquele homem ficou ali em um ponto estratégico para viver de esmolas. Em algumas versões de outros evangelhos, fala que ele estava ali à beira do caminho, esperando já Jesus passar, né? Só que vamos lá, a visão estratégica dele estava interligada ao coração, e não à visão física. Tem pessoas que andam por sinais, e tem pessoas que andam pela fé. Aquele homem, ele sabia que para viver ele precisava das migalhas, das esmolas. Então ele literalmente gerou um ponto estratégico em mente. Aqui passa mais gente, então eu vou sempre ficar aqui. E logo quando ele ficou sabendo que Jesus curava enfermos e tudo era modificado a partir daquele ponto exato em que Jesus passava, ele logo sabia que ele era o local apropriado, tanto para o âmbito financeiro quanto para o âmbito espiritual. Tem pessoas que se movimentam muito, isso é muito profundo. Isso que eu vou falar agora é muito profundo, pega a visão. Tem pessoas que se movimentam muito. Elas querem estar em um status financeiro, elas querem estar depois em um status espiritual, emocional, sentimental. Às vezes, para Deus mover o que é preciso na sua vida, você tem que parar. Parar de sair andando e tentando juntar tudo. Aquele homem não se moveu, ele ficou ali parado. Porque estaticamente parado, ele sabia que era o ponto exato, estratégico, tanto para o financeiro quanto para o espiritual. Bartimeu não saiu dali, da beira do caminho, ele estava interligado a vilarejos e ao centro comercial daquela grande cidade. E Jesus passaria por ali. Ele tinha os ouvidos, a audição muito aguçada para aquilo. Ele poderia ir para outro ponto, para qualquer outra coisa, mas ele ficou ali, permaneceu ali. Gustavo, o que você está querendo me dizer? Não fique se movimentando muito. Não queira juntar uma coisa e outra. Não, Gustavo, mas eu tenho que correr atrás do meu sentimento. Eu vou ficar mandando mensagem para ele, eu vou ficar mandando mensagem para ela, eu vou ficar pedindo perdão, me humilhando. Não, Gustavo, mas eu vou atrás do... Eu vou me submeter o que está acontecendo lá na empresa. Eu vou pegar qualquer emprego mesmo. Não, calma aí, para de se movimentar. Não, Gustavo, mas tem que acontecer alguma coisa, a minha vida espiritual, a minha história. Então tem muita gente que se movimenta o tempo inteiro. Às vezes tudo que você precisa é acalmar essa ansiedade que está dentro de você. Sabe os sinais de uma pessoa ansiosa? Ela é trêmula em alguma parte do corpo. Eu digo isso por mim mesmo. Quanto tempo a ansiedade tentou imperar sobre mim. E lá estava o Gustavo lá, ó, balançando os dedos, a perna, aquela inconformidade.
Por quê? Porque uma pessoa ansiosa, ela se movimenta. Uma pessoa com ansiedade na alma, ela tenta viver tudo agora. Ela tenta atropelar o tempo e o limite do que está vivendo. Ela não aceita viver pelo processo que ela está vivendo agora. Ela tenta esmagar o processo, só que o processo não pode ser esmagado. Esse processo é a reconstituição dos fatos que vão te ligar ao extraordinário e ao sobrenatural. Às vezes, uma pessoa, para viver o sobrenatural, ela precisa parar. Parar de fazer a vontade dela, de ser impulsionada pela sua carne, pelo seu emocional. Não, mas eu tenho que dar o meu jeito, eu vou conseguir, e Deus vai abençoar. Não, tem coisas que Deus abençoa quando você para e descansa. Tem coisas que Deus abençoa quando você confia e descansa nele no processo. Não, mas Gustavo, não tem essa não. Mas se eu fizer, Deus vai... Não. Escuta. Tem paralisações na sua vida que não é outra coisa, é Deus dizendo: para de fazer do teu jeito, para de tentar ganhar vantagem em algum... Não, para, agora sou eu. Você só precisa esperar. Espera, fica paradinho agora. Sabe o que quer dizer parado? Não é estático não, imóvel. Você vai continuar clamando, orando, fazendo o que é necessário, mas você não vai se mover além do seu limite. Você não vai se mover além das percepções divinas, além do posicionamento claro que Deus já te deu, além do posicionamento referido à tua vida sentimental, ao teu campo financeiro, ao teu campo espiritual. Então tudo isso está interligado a esse processo, aonde você vai ter que realmente entender que Deus interligou isso, não para emudecer, calar ou matar você espiritualmente, mas para te fazer entender que não é a sua força, não é o quanto você se move, não é o quanto você acelera e corre atrás, é o que ele faz, mesmo você estando parada, mas confiando, mesmo você estando parado, mas confiando nele. Você está entendendo a palavra? Eu estou sentindo Deus aqui. Tem um pouco tempo, vou acelerando aqui. Escuta, aí ele estava parado à beira do caminho, até que os discípulos começaram a avistar aquele homem cego. Quando aquele homem cego viu que a multidão estava entrando naquela região de corredor que ficava à beira do caminho, e tinha muita gente, era um corredor enorme, tá, gente? Não era corredorzinho pequeno não, de vila não, era grande. Interligavam pontos da cidade, de vilarejos, do centro comercial, e ele estava lá parado. E literalmente quando todo mundo começa a passar e a gritar Jesus, Jesus, ele já tinha escutado, ele já tinha assimilado. Uma pessoa que interliga processos, ela apenas escuta, ela analisa tudo. Se estão culpando ela, se estão evidenciando culpa, se está ocorrendo uma injustiça, ela vai silenciar o seu processo entregando em Deus. Ela vai deixar tudo nas mãos de Deus. Ela não vai tentar mostrar verdade ou transparência naquilo que sempre vão ocasionar uma injustiça. Ela sabe, ele sabe que a justiça vem de Deus, e Deus manda eu dizer para você, não vai provar nada para ninguém, eu que vou mostrar que eu estou contigo, do teu lado, e que eu não te abandonei. Pode receber isso, profundo, estou arrepiado aqui. Aí quando Jesus começa a passar, e aí ele já literalmente passando, uma multidão enorme apertando, aquele homem começa a gritar. Ele começa a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele grita, ele grita tanto. E Jesus estava caminhando e continuou caminhando. Só que ali era o momento, era a hora. Ele sabia que estaticamente parado ali, ele ficaria. E ele ficou. Ele ficou parado. A Bíblia não fala que ele saiu em movimento. Ele ficou parado ali, mas ele gritava mais alto do que todas as vozes. Ele gritava mais alto do que todo mundo. E as pessoas ainda falavam: ele não vai te escutar. Te cala, cego. Sabe, as pessoas trabalhavam dentro da deficiência dele. Diminuíam ele dentro da deficiência dele. Então imagina, quando o inimigo fala contra ti, quando o adversário tenta brandou becando a sebra contra a sua vida, ele vai dentro daquilo que é a sua deficiência. Ele pede para que você se silencie porque você não tem um casamento. Ele quer que você se silencie porque você não tem uma vida sentimental, não tem financeiro.
Tá passando por problemas, tem uma coisa e outra, você sabe onde o calo aperta. E é nessa área que o inimigo vai tentar te silenciar. Ele vai tentar mostrar, olha, como é que você tá clamando, como é que você tá falando. Você nem tem isso, para que ele não tá te escutando, não vai haver nada. Só que mais forte ele gritava, a Bíblia fala. Até que Jesus deu uns passozinhos para trás, se voltou para ele. Ninguém nem imaginava que isso ia acontecer. Quem sabe Jesus não tinha nem escutado aqui, mas escutou aqui. Era de sincero, era de alma, era de emoção, era completamente a verdade daquele homem que por muitos anos estava longe de tudo, longe de uma história. Ele chegou para aquele homem e perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele fala: eu quero enxergar. Ele coloca, lebrecanda, sebre as mãos sobre os olhos daquele homem. Decoube lebade, sebre que já nem era um homem novo, já era velho. E ao colocar aquele homem, ao tirar, ele olha. E quando ele olha para o céu, ele vê o céu. E todo mundo fica radicalmente maravilhado com o que estava acontecendo à vista dos olhos. É por isso que eu digo, eu vou falar, o seu milagre vai virar notícia e vai ser público. Por que público? Porque muita gente ficou sabendo de uma história distorcida envolvendo o teu nome. Muitas pessoas ficaram sabendo de uma história distorcida envolvendo você. Então Deus manda eu te dizer, quem conheceu o filho da Toinha, do João, quem conheceu o homem, a mulher, conheceu você, vai saber a história completa. E no final dessa história completa, vai entender que o processo veio de Deus, a mão de Deus, e vai ser algo público, porque houve rejeição, houve dor, houve maltrato, houve indiferença. Então por essas razões diz o Senhor, eu não te deixarei à beira do caminho. Eu não te deixarei queimando perecer. Eu não deixarei que nada fique vinculado ao processo do passado e que você fique mudo, parado, estático, sem entender. Eu, delebacândia sábia, neaia, diz o Senhor. Eu, de quebrandera sebra, moverei o meu vento até você. E farei o sobrenatural e o milagre acontecer. E todas as pessoas de Comre e Banda Sabra que fazem parte ou fizeram parte, irão saber. Até aqueles familiares distantes que fizeram parte de um passado remoto, aonde falaram mal, aonde jogaram pedras e teve palavras de maldição contra ti. Lebande Kobe e Candia Sabra Neaia, vão ter que dizer verdadeiramente: Deus é Deus na vida dela, na vida dele. Eu encerro essa ministração porque o tempo está corrido. Já estou terminando aqui, mas eu encerro dizendo uma coisa para você. Não duvide da capacidade que Deus tem de pegar uma história triste, distorcida, acabada diante dos olhos de muitos e fazer completamente generalizada e intensificada para algo positivo. O que Deus vai fazer na tua vida calará o conceito formalizado de parentes, de amigos, de colegas de trabalho, de vizinhança, de quem está próximo, de quem não está mais próximo, até de igreja, para mostrar que Ele é Deus com você. Gustavo, o que você está querendo me dizer? Que a única estratégia que você tem que seguir é se posicionar. O posicionamento, que às vezes pode até parecer estático e permanente em um só lugar, pode mover o extraordinário sim, se você estiver estaticamente parado por ordem dele. Se Deus já falou, fica esperando. Fica tão somente esperando em mim, e eu moverei o extraordinário, eu vou fazer o sobrenatural acontecer. Perca tempo não, fique parada mesmo, porque você vai ver o livramento de Deus e essa batalha sendo vencida. Não faça nada do seu jeito, da sua forma, espera. Agora uma coisa é certa, você não pode se calar. Você não pode calar, saia a tua boca. Você tem que profetizar, declarar e pedir: me ajuda. Eu preciso de socorro, preciso de refúgio. Vem, me socorre, faz algo maior em meu favor. Chamar a atenção no mundo espiritual é a coisa mais linda que se tem.
chamar a atenção do mundo espiritual a teu favor. Quebre paradigmas, conceitos, formalidades erradas, tudo que é conceito errôneo, maligno, para viver o sobrenatural em Deus para a sua vida. Eu profetizo que vai acontecer. E ninguém nada vai impedir. Viva para Deus. Espere nele. E não saia do centro da vontade dele. Amém? Um beijo no seu coração. Gente, eu tô devendo lives, né? Lá no nosso Instagram, lá no nosso YouTube. E eu vou jogar tudo agora de madrugada, viu? Madrugada tem umas fundamentalizações ali com Deus para fazer. E eu vou fazer isso também enquanto estiver fazendo tudo pro Senhor. Deus te abençoe muito. Um beijo no seu coração. Vou ficando por aqui. Acabou meu tempo. Deus te abençoe. Receba.